Você pode ser inteligente, esforçado, até possuir boas intenções. Pode se dedicar com afinco, cumprir suas obrigações, esforçar-se para ser correto. E, ainda assim, mesmo assim, o respeito pode escapar de você. Não porque você falhe em talento ou moral, mas porque há algo que os olhos comuns não enxergam. O respeito verdadeiro, aquele que fixa raízes, que se mantém sólido mesmo em meio ao caos, não se implora, não se negocia. Ele se constrói silenciosamente, nos pequenos gestos, nas escolhas que você faz sem perceber. E, mais cruel ainda, você pode estar destruindo essa reputação sem perceber. O mundo respeita quem domina a si mesmo, não quem finge ser agradável. Quem busca aprovação constante, quem reage antes de pensar, quem se perde em palavras desnecessárias ou tenta agradar a todos, está, silenciosamente, tornando-se vulnerável. A filosofia estoica, observada por milênios, ensina que os maiores inimigos do respeito não são externos, mas internos. São erros sutilmente destrutivos, tão discretos que passam despercebidos até mesmo pelos mais atentos. Você já percebeu o paradoxo? Muitas atitudes que pensamos que nos fortalecem, falar demais, reagir antes de ponderar, ceder para evitar conflito, na verdade, corroem nossa autoridade. Criam fissuras na nossa presença, tornando-nos alvos fáceis de manipulação, crítica e desprezo. Não se trata de parecer forte. Trata-se de ser firme. De existir com clareza, com integridade, sem precisar se justificar. E é exatamente sobre isso que este vídeo trata. Hoje, você vai descobrir 7 erros silenciosos que corroem o respeito, erros que podem estar roubando seu valor diante do mundo e, pior, diante de si mesmo. São armadilhas sutis, mas devastadoras. E o primeiro deles, o mais comum e perigoso, é reagir impulsivamente. Erro 1. Reagir impulsivamente. Ninguém gosta de se sentir desrespeitado. Mas o que poucos percebem é que o desrespeito frequentemente começa dentro de você. Quando você perde o controle sobre suas próprias emoções, você está entregando o volante da sua vida a fatores externos. Cada palavra proferida no calor do momento, cada grito, cada xingamento, é uma escolha feita pelo impulso, não pela razão. Imagine alguém no trânsito, parado por alguns segundos a mais do que gostaria. O instinto é explodir, buzinar, xingar. A mente impulsiva se sente vingada no instante, mas, na verdade, acaba enfraquecida. Aos olhos dos outros, parece desequilibrada. Aos olhos dela mesma, surge a culpa, a vergonha, o arrependimento. Um homem que já aprendeu a dominar a dor e a raiva entende que o verdadeiro poder reside na pausa. O estoicismo não pede frieza desumana. Ele exige domínio absoluto das reações automáticas. Ele ensina que o espaço entre o estímulo e a resposta é território sagrado. Ali, no silêncio da escolha, reside a força. É nessa pausa que se manifesta a diferença entre o reativo e o respeitado. Não se trata de ignorar provocação. Trata-se de controlar a tempestade dentro de si. É um exercício de precisão, respirar, observar, analisar antes de agir. A ação consciente é o único caminho para preservar o respeito próprio e alheio. Um exemplo prático: alguém te interrompe de forma rude. O impulso é reagir com igual agressividade. O homem estoico, já moldado pela dor e pelo aprendizado, faz uma pausa. Respira. Pergunta com firmeza, mas sem hostilidade: posso terminar o que estava dizendo? Essa simples atitude é superioridade emocional em ação. Você não cede ao impulso, não se rebaixa ao jogo da irritação. Você lidera. Liderança silenciosa, que impõe respeito de forma quase imperceptível, mas irrefutável. O homem que domina suas emoções sabe que cada reação impulsiva é uma dívida com o caos. Ele registra mentalmente cada ocasião em que quase perdeu o controle,
cada momento em que deixou o impulso vencer a razão. É um diário invisível, mas poderoso. O exercício se repete diariamente: observar, refletir, aprender, fortalecer. A paciência não é lentidão. É estratégia. É o poder de quem sabe que a tempestade passará e que o verdadeiro respeito não se impõe com volume, mas com postura. Respire. Observe. Escolha. E repita. O impulso é traiçoeiro, e só quem já enfrentou a dor e a superou consegue transformá-lo em aliado, não inimigo. Esse é o primeiro passo. Porque quem se domina se torna indomável aos olhos do mundo. Erro 2. Em buscar aprovação constante. A necessidade de aprovação é uma armadilha silenciosa. Ela se disfarça de cortesia, gentileza, entusiasmo, mas no fundo é um grito de insegurança: aceitem-me, reconheçam-me, validem-me. O homem que já atravessou a dor sabe que depender da opinião alheia é entregar seu valor nas mãos de desconhecidos. Cada curtida, cada elogio, cada reconhecimento externo se torna uma prisão emocional. E quem se torna prisioneiro da aprovação perde autonomia, firmeza e respeito, inclusive o próprio. O estoico compreende que a coerência consigo mesmo é mais valiosa do que qualquer reconhecimento público. Não é sobre não ouvir opiniões, é sobre não permitir que opiniões definam seu norte. Viver pelos princípios próprios é o que confere autoridade silenciosa. O mundo respeita quem tem uma bússola interna, não quem se move conforme o vento das expectativas alheias. Exercício prático: antes de postar, falar ou agir para impressionar alguém, pergunte-se: estou sendo fiel aos meus princípios ou apenas buscando aprovação? Essa pausa transforma a relação com o mundo. Você deixa de ser refém da validação alheia e passa a ser proprietário do próprio valor. Erro 3. Fugir das responsabilidades. Outro veneno silencioso. A tendência humana é apontar dedos: o chefe não me valoriza, o governo é incompetente, a sorte nunca me sorriu. Mas o homem estoico, já moldado pela dor e pelo aprendizado, vira o olhar para dentro. Ele entende que não pode controlar o mundo, mas pode controlar sua resposta. Fugir da responsabilidade é abdicar do próprio poder. É tornar-se espectador da própria vida. O respeito, interno e externo, nasce quando alguém encara o que precisa ser feito, mesmo que não queira, mesmo que doa, mesmo que seja invisível para os outros. Exercício prático: toda semana, liste 3 responsabilidades essenciais. Observe como as cumpre, não importa se ninguém nota. A consistência gera reputação silenciosa. Cada pequena ação cumprida constrói uma fortaleza invisível, perceptível apenas para aqueles que entendem o valor do compromisso incondicional consigo mesmo. Erro 4. Ser incoerente entre fala e ação. A incoerência é corrosiva. Ela mina a confiança, destrói respeito e revela fraqueza disfarçada. Quem promete não cumpre, quem ensina e não pratica, quem fala de virtude mas age pela conveniência, constrói pontes de papel, frágeis e falsas. O homem estoico compreende que cada palavra proferida deve ter correspondência na ação. Cada gesto deve refletir princípios. Não se trata de perfeição, ninguém é perfeito, mas de alinhamento constante entre discurso e prática. Exemplo prático: alguém prega disciplina, mas procrastina, ou fala sobre empatia, mas trata mal seus subordinados. A presença perde força, a autoridade se dissipa. A coerência silenciosa, por outro lado, constrói uma aura de respeito que nenhum grito pode gerar. O estoico admite erros, corrige rumos, não se desculpa com criatividade para justificar incoerência. Ele reconhece e ajusta, mantendo a solidez interna que o mundo observa e respeita, mesmo sem aplausos. Erro 5. Falar demais sobre si mesmo. Há um tipo de silêncio que impõe respeito. E há um tipo de fala que destrói presença.
Quem fala demais sobre suas conquistas, seus planos, suas ideias, está muitas vezes tentando convencer os outros ou a si mesmo de seu próprio valor. O homem estoico, já forjado pela dor e pelo autodomínio, compreende que o valor real se manifesta sem necessidade de exposição. Falar em excesso sobre si mesmo revela insegurança e cansa o ambiente. Mostra que a própria existência precisa de aprovação constante. A escuta é uma arma silenciosa, quase invisível, mas devastadoramente eficaz. Perguntar, observar, compreender, demonstrar interesse genuíno pelo outro, essa é a verdadeira força. Quem controla o silêncio, controla o respeito. Exercício prático: em cada conversa, estabeleça uma proporção. Para cada frase sobre você, faça 2 perguntas sobre o outro. O impacto é imediato. Você passa de alguém que busca validação para alguém que inspira atenção e respeito, apenas por exercer domínio sobre a própria presença. Erro 6: ser bonzinho demais. A bondade não é o mesmo que submissão. Quem confunde gentileza com passividade constrói uma armadilha invisível, o desrespeito silencioso. O mundo testa limites. Quem não os estabelece, é ultrapassado. Quem não diz não, é moldado por vontades alheias. O homem estoico sabe diferenciar bondade de fraqueza. Ele é cortês, firme e seletivo. Sua energia, tempo e atenção não são infinitos. Ele entende que o respeito nasce na interseção entre gentileza e postura inabalável. Exercício prático: quando alguém fizer um pedido, em vez de ceder automaticamente, diga: preciso de um tempo para considerar. Essa pausa comunica que você tem critérios, que sua bondade tem limites, que sua dignidade não está à venda. A clareza sobre onde termina sua gentileza e começa a sua autoridade é o que gera respeito silencioso, profundo e duradouro. Erro 7: ignorar a própria dor. Muitos confundem ignorar a dor com força. Engolir o sofrimento, esconder as feridas, fingir que nada afeta isso não é coragem, é auto-engano. O homem estoico, já experiente, encara sua dor. Ele observa, analisa, transforma. Ignorar a dor é construir um campo minado emocional. Cada pequena frustração se torna explosiva. Cada tensão não resolvida corrompe relações, saúde e produtividade. O estoico não busca insensibilidade. Ele busca domínio. Ele aprende com a dor, extrair dela lições, fortalece-se. Cada experiência dolorosa se transforma em alicerce, não em obstáculo. Ele não se deixa governar por sofrimento, ele o utiliza para moldar sua força interna. Exercício prático: reserve momentos diários para introspecção. Examine sentimentos, registre insights. Transforme o peso interno em clareza estratégica. O respeito, sobretudo o próprio, nasce da coragem de olhar para dentro, enfrentar a dor e não permitir que ela define sua postura diante do mundo. Você já conhece os 7 erros silenciosos que corroem o respeito? 1. Reagir impulsivamente. 2. Buscar aprovação constante. 3. Fugir das responsabilidades. 4. Ser incoerente entre fala e ação. 5. Falar demais sobre si mesmo. 6. Ser bonzinho demais. 7. Ignorar a própria dor. Cada um desses erros é um atalho para a perda de autoridade, presença e valor próprio. Mas, mais importante, cada um deles também é uma oportunidade. Uma oportunidade de treinar a mente, lapidar o caráter e reconstruir a reputação de forma sólida e inabalável. O homem estoico não busca aplausos. Ele não espera validação. Ele age com integridade, fala quando necessário, escuta mais do que fala e controla o próprio impulso. Ele transforma a dor em aprendizado, desafios em crescimento e frustração em estratégia. Ele entende que o respeito que os outros oferecem nasce do respeito que se cultiva internamente. Essa jornada não tem atalhos.
Ela exige disciplina diária, atenção ao próprio comportamento, coragem para enfrentar a dor, e firmeza para viver segundo os seus princípios, mesmo quando ninguém observa. É nesse espaço silencioso, neste trabalho invisível, que o verdadeiro respeito floresce. Agora a escolha é sua. Você continuará reagindo ao mundo, buscando aprovação, evitando responsabilidades, escondendo sua dor? Ou começará a agir como alguém que se domina, se respeita e, por consequência, é respeitado? A mudança começa no momento em que você decide parar de se sabotar. Um passo, uma decisão, um hábito estoico por vez. Respire. Observe. Escolha. E repita. O mundo não respeita quem grita. Ele respeita quem se domina.